Oi, gente, continuando aqui o nosso pequeno tutorial aí sobre o Python, né? Complemento da nossa disciplina do curso noturno. Então, veja bem, eu estou aqui no índice 3.8, né? No nosso manual. Então, a parte de manipulação de strings, certo? Então, como eu já falei, essas strings elas são muito importantes assim, porque às vezes a gente precisa construir nomes de arquivos, arquivos de dados, né? Você tem um dado arquivo de dados que você calculou no seu programa, você precisa que aqueles dados sejam guardados no arquivo. E esse arquivo precisa de um nome. Esse nome são as strings num programa desse aí, em Python, em C, em Fortran, em qualquer linguagem dessa, tá bom? Em Python, como eu falei, a maneira de você definir strings é bem muito simples. Basicamente, você já usa a variável como um string aqui, por exemplo. Você diz nome igual a João. Eu quero dizer que eu quero guardar a string João na variável nome. Então você bota entre aspas. Isso automaticamente já coloca essa variável como uma variável de strings, tá bom? Aí sobrenome é outra variável que você está definindo. Aí eu vou dizer que ela vai guardar a palavra Silva. Aí bota entre aspas Silva. Então a palavra João está guardada na variável nome e a palavra Silva está guardada na variável sobrenome. Entendeu? Aí se você quiser, por exemplo, juntar, concatenar, então, nome completo, aí como é que você faz? Você vai dizer a variável nome mais, aí bota aspa, aspa, que basicamente você tem um espaço aqui, e mais sobrenome, entendeu? Aí agora eu vou, isso daqui, essa operação aqui, ela vai juntar a palavra João, espaço, Silva. Então quando eu boto para escrever aqui, aí ele aparece o nome completo. Eu vou botando como é um print, aí eu boto entre aspas o que eu quero escrever e depois eu boto a variável. Então bota aqui nome completo e bota a variável que eu escolhi como nome completo. Aí isso vai fazer com que o nome João Silva é, seja escrito na tela. Que é a concatenação dessas duas variáveis. Como eu disse, isso é um ensaio. Né? Isso é importante se a gente quiser criar nomes de arquivos. E às vezes a gente precisa juntar strings para criar um nome composto, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Né? Certo? Então esse é o 8, né? P48. Então tá aqui o programa, certo? E aí você executa o programa com Python 3 P48. Aí ele vai escrever o nome completo na tela, João Silva, que é o resultado dessa concatenação entre essa variável e essa variável. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso apresentação. Então, outra coisa interessante é essa estrutura de dados simples aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de um programa bem interessante de você criar, por exemplo, algumas variáveis aí, que são variáveis, né, que você pode usar, você pode guardar uma lista de dados aí. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, essa lista de contatos aqui. Tá? Os contatos é tipo como se fosse um contato de telefone. Aí ele tem a variável João e tem um número aqui, como se fosse um número de telefone. Tem a variável Maria e outro número aqui. Tá bom? Então, digamos que eu queira acessar o telefone de João. Observe. Isso aqui, ó, eu estou associando, esses dois pontos aqui, eu estou associando com a variável João esse número e com a variável Maria esse número. Tá vendo? Aí, digamos que eu queira acessar, por exemplo, o telefone de João. Aí eu boto cá, contato, aí escrevo aqui, João. Aí ele vai buscar nesta lista qual é a variável que está associada com João. É esse número aqui. Entendeu? Então é isso que o programinha vai fazer. Então, é o 49, né? Tá vendo aí? Aí ele vai escrever o telefone de João. Sacou? Então é. Epa, perdão, desculpa. Tá aqui. Então eu gerei essa lista de contatos e esse número aqui está associado com esse aqui. Compreendeu? Então, quando eu quero acessar, por exemplo, o telefone de João, aí eu vou lá, escrevo contato, que é a lista, e boto aqui o João entre aspas, aí ele busca na lista, aí diz quem é que está associado com o João. O João está aqui, quem é que está associado a esse? Aí ele devolve esse número aqui, tá bom? Tranquilo? Bem, outra coisa que é interessante, às vezes a gente pode usar, é esse tratamento de erro, né? Que a gente
é interessante, porque às vezes você pode usar esses testes de erro para poder você saber digamos assim, usar isso como condicional até, né? Então, por exemplo, eu dei um exemplozinho aqui só para a gente ver como é que funciona, né? Então, tem o comando try e o comando except. Então, por exemplo, você faz a seguinte coisa: você começa aqui, ó, comando try, aí você vai fazer dentro do comando try você faz uma pergunta, você diz, ó, digite um número inteiro, tá bom? Aí, tá vendo? Então, isso daqui é um comando para digitar o número. A gente já estudou ele lá em cima. Aí depois você escreve esse cara, tá? Então você digita e depois ele escreve. Aí eu vou fazer a seguinte coisa: ele vai buscar esse cara aqui, ele vai testar se esse número aqui, se esse cara aqui, ele é ou não inteiro. Ele vai testar se esse número é um inteiro ou não, entendeu? E aí ele vai olhar, se o número for um número real, por exemplo, aí ele vai dizer, se você digitou o número e for inteiro, ele passa, ele não entra aqui. Se esse número não for inteiro, aí ele vai dizer, você não digitou o número inteiro. Entendeu? Então é uma forma dele testar se houve um erro nessa tratativa aqui, onde a obrigação era digite o número inteiro. Compreendeu? Deixa eu mostrar para vocês aqui. 4, 10, eu acho. Então, digita o número, aí você bota aqui 10. Aí ele só escreve lá, você digitou 10. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele não encontrou erro nessa questão aqui. Ele não encontrou erro. Então ele não entra aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos digitar 10.2. Aí ele vai achar um erro. Aí ele escreve o número e diz: você não digitou o número inteiro. Entendeu? Por quê? Porque esse comando aqui vai testar se essa quantidade aqui, se isso daqui é verdade, ou seja, se esse número é um número inteiro. Compreendeu? Então essa é uma maneira de você descobrir um erro aí nessas interlocuções que você faz, às vezes, com o usuário do programa, né? Beleza? Mas depois eu vou falar mais disso, tem mais algumas aplicações disso, mais alguns exemplos que a gente pode utilizar. Tá legal? Então vamos agora para números aleatórios ou números pseudo-aleatórios, né? Então, assim, esse tipo de abordagem aqui é uma coisa muito útil, principalmente na minha área de pesquisa, né? Porque muitas vezes a gente precisa de simular bagunça em sólidos. Tem um dado material, aquele material está todo bagunçado do ponto de vista do arranjo atômico. O arranjo atômico dele está todo bagunçado. E aí você precisa, às vezes, simular isso no computador. Então, uma maneira é você ter na sua mão uma sequência de números aleatórios, tá bom? Uma sequência de números, né, que não tenham correlações ali entre si, ou que as correlações sejam muito fracas, entendeu? E os números não vão se repetir. Então, uma maneira de você gerar esse tipo de número é o chamado gerador congruente linear. Essa é uma das maneiras, tá? Então, como seria um gerador congruente? O que é essa ideia? Basicamente, o gerador congruente, ele é essa equação aqui. O que é essa equação? Essa equação ela tem alguns parâmetros. Ela tem uma série de números x aqui. Então, você bota aqui um dado número inicial, por exemplo, x0. Você chuta. Esse número vai ser a semente. Vai ser o início do gerador. É o que tradicionalmente a gente chama de semente. Aí você bota aí 1, tá bom? Aí esse Azinho aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem. Vou mostrar aqui para ficar mais claro agora, né? Passãozinha, né? Então, veja, você tem esse xn mais 1, eles fazem parte de uma sequência. x0, x1, x2, x3, que você vai gerar, entendeu? Então aí você começa com um dado valor. Bota aí x0 igual a 1. Um exemplo, né? Então você bota ele aqui. Aí tem três parâmetros do seu gerador. Tem a constante a constante C e a constante M. Tá bom? Então tem esses três parâmetros. Esses três parâmetros eles são obtidos de uma forma... Você pode obter meio que empiricamente, vai testando aí. Mas existem algumas estratégias para você encontrar o A e o C, tá? Que a gente pode depois discutir. Mas no primeiro momento você pode aí botar uns valores de A e C meio... Você chuta esses valores aí. Bota aí A igual a 10, C igual a 20, M igual a 2. Você bota aí uns valores, tá? Pode fazer isso. Aí o que eu vou fazer? Eu coloco aqui o primeiro valor que eu chutei, que foi quanto? x0 igual a 1, não foi? Aí eu boto. Então aqui dentro vai ficar A mais C,
E aqui tem uma operação mod. O que é essa operação mod? A operação mod, gente, é o resto da divisão, tá? Então eu vou somar. Eu botei x0 igual a 1, né? Aí você vai fazer, vai ficar a mais c dividido por m. M outro número. Aí você vai pegar o resto dessa divisão. Esse resto é o próximo valor, que é o x1. O que é que você faz agora? Pega o x1, põe do lado direito, resubstitui ele aqui. Aí faz a continha de novo. Vai achar o que? O x2. Pega o x2, bota no lado direito. Bota aqui. Faz a continha de novo. Vai achar quem? x3. E assim o cabo vai. E aí, a partir de um dado x0, você acha uma longa sequência de valores. x1, x2, x3, x4, x5, x6. Esses números, eles são números aleatórios. Ou, como a galera tradicionalmente chama, números pseudo-aleatórios. Quase aleatórios, seria isso, né? Entendeu? Então essa é uma das maneiras mais, digamos assim, pedagógicas de você gerar esses números aleatórios, né? Esses números aleatórios ou pseudo-aleatórios, tá bom? Então é isso. Dada essa equação, A, C e M são parâmetros que você entra, x0 é um dado de entrada, roda essa equaçãozinha aqui, tchum, 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 roda ela e gera os números aleatórios, tá bom? Beleza? Então essa é o chamado gerador congruente linear. É um dos geradores mais famosos e mais, entre aspas, simples de implementar, tá bom? Então assim, eu tenho aqui um programinha aqui que eu fiz aqui, né? É o 411, né? Cadê? É o 411. Pronto, tá aqui ele aqui. Vamos lá, então eu defini alguns valores eu botei m igual aqui, que é que é o módulo, o pessoal chama de módulo, né? Mas na verdade assim, é aquele parâmetro que você vai usar para dividir para encontrar o resto, né? Aí eu defini aqui os parâmetros A e C, né? Beleza? A semente aqui eu botei 42, pode botar qualquer um aqui, a semente você bota qualquer um, bota um. Aí aqui você tem uma função para gerar o número aleatório. Essa função, ela sempre entra com o valor x. E ela vai calcular isso aqui. A vezes x mais c, mod, o operador mod é esse operador porcento, né? A gente já discutiu isso, né? Isso aqui é o resto da divisão, tá? Isso aqui quer dizer resto da divisão entre a, x mais c e m, tá bom, gente? Então, isso daqui, essa operação, esse operador aqui quer dizer que você vai dividir isso por isso e vai pegar o resto da divisão, tá bom? Beleza? Então, começa com x igual a x0, e aí você faz um loop de 1 até 10, que é esse loop aqui, né? Vou comentar aqui, né? Isso aqui é um loop, onde i vai 1, né? 2, 3, 4, 10, tá bom? E aí você chama o gerador de número aleatório, que é essa função, e escreve na tela, tá bom? Então vamos executar o bicho, para a gente poder aprender aí como é que ele funciona. Esqueci o P, galera. Ó, botar aí. Ele gerou 10 números aleatórios. Tá vendo aqui? 10 números aleatórios. Se você mudar a semente, muda a semente, aí você vai gerar outros 10 números aleatórios. Pode ver que eu gerei outros. Essa sequência aqui era diferente dessa sequência aqui. Entendeu? Esses números estão inteiros, né? Observe que são números inteiros, né? Você pode transformar eles em reais. Aí eu fiz aqui um programa para transformar ele em reais. Como? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz um programa aqui para transformar. Esqueci o reais, né? Poxa. P411. Ah, meu Deus. Caps Lock. Como é que eu faço aqui esse programa? Muito simples. Mantenho o mesmo gerador. Mesma coisa. Mesmo gerador. A mesma função. Aí quando eu gero o número, isso aqui eu estou gerando o número, né? Estou chamando, né? Chamando a função para gerar o número aleatório. Tá bom? Né? Quando eu chamo esse número, eu escrevo lá, eu acho o número. O que é que eu faço? Por essa fórmula aqui,
você vai ver que o maior número aqui é o M. É o maior número, pode ser, tá? Né? Então, o que acontece? Esses números aqui, eles são sempre gerados entre 0 e M. O que é que eu faço? Eu divido o x por M. Dividindo por M, esse resultado aqui fica de 0 a 1. Entendeu? Então, se você executar agora esse programinha, Python 3, né? Você vai ver que os números ficam sempre entre 0 e 1. Tá bom? Aí se você quiser lá mudar, você muda a semente aí, bota 32. Vai gerar outros números. Você pode ver que essa sequência aqui era diferente dessa sequência aqui. E obviamente você pode chegar aqui e dizer, eu quero mais números, eu quero 100 números. Tá bom. Fica à vontade, meu parceiro. Olha, número que só gota. Entendeu? Então é isso. Então é a maneira de você gerar números aleatórios de uma maneira razoavelmente simples, né? Qual é o problema desse gerador, né? Esse gerador, velho, ele não é essa Coca-Cola toda, não. Ele tem seus probleminhas, certo? Ele tem o que o pessoal chama de período curto. Ou seja, ele se repete. Basicamente é isso. Grosso modo. Ele vai gerando, daqui a pouco ele começa de novo, vamos dizer assim, certo? Grosso modo, assim, entre aspas aí, de uma maneira mais, digamos, geral, né? A explicação é essa. O número eles vão sendo gerados, mas daqui a pouco acaba e aí ele se repete, entendeu? Então esse gerador ele é uma coisa mais pedagógica para a gente ter uma ideia de como gerar esse negócio, né? O Python tem dentro dele um gerador melhor, entendeu? O Python ele tem um gerador melhor dentro dele. Ele tem esse gerador aqui, ó, o random uniform, esse comando aqui. Esse gerador é um gerador mais, digamos, mais bem feito, entendeu? Ele é mais, digamos, assim, é algo mais profissional, vamos dizer assim, né? E aí ele funciona melhor do que esse sistema do gerador congruente. Deixa eu ver se eu copiei o código dele aqui. Se eu não copiei, eu copiei agora. Digo aqui nessa pasta, né? Acho que eu não copiei. Copiei, deixa eu ver. P412. Acho que é esse. Isso, tá aqui. Então eu copiei nessa pasta, tá ótimo. Então aqui você tem o comando import para importar essa função random, tá? Aqui você escolhe a semente. Aqui você chama a semente, você tem que dar esse comando random.seed. Aí ele chama a semente, ou seja, ele vai colocar essa semente no gerador. E aqui você faz aquele loop e já tem a função dentro dele. Número igual a random uniform 01, ou seja, ele vai gerar números aleatórios no intervalo de 0 a 1. Então isso aqui ele gera números aleatórios no intervalo 0, 1. Entendeu? Eu tenho outra pasta para esse curso e eu acabei esquecendo. Eu tenho uma pasta para as notas de aula e uma pasta para os programas. Aí eu não estava lembrado se eu tinha copiado isso aqui para a pasta de programa, mas eu copiei. Então observe que aqui eu tenho um looper, tá vendo? E aqui eu tenho número igual. Em vez de você criar uma função no programa, ele já tem uma função dentro do Python, entendeu? Então essa função aqui gera os números aleatórios que você quer lá. São aquele lá. Aí se eu compilar, né? Python 3, P412. Tá aí. Os seus números aleatórios estão aqui. Entendeu? Você mudar a semente, ele obviamente também vai gerar outra sequência diferente, né? Compreendeu? Cada start, cada semente gera números aleatórios diferentes, né? Então, assim, em linhas gerais, essa funçãozinha aqui, ela, digamos, é mais profissional do que aquela congruente. Aí você vai dizer, então por que você está ensinando do congruente? Estou ensinando para você ter uma ideia de como construir um gerador, de qual é a lógica por trás de um gerador, entendeu? E, obviamente, existem maneiras de você modificar o gerador congruente para ele ficar um gerador melhor, certo? A gente pode discutir isso no futuro próximo. Mas eu estou ensinando, eu falei daquele porque é como se fosse a base para a gente entender essa ideia de números aleatórios, compreendeu? Essa é mais ou menos a coisa, a ideia por trás, beleza? Então é isso. Então com isso a gente fecha essa parte do basicão aí do Python.
E aí a gente vai começar alguns exemplos um pouquinho mais complicados. Tá? A gente vai discutindo programa a programa, tá? Aí eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá certo? Beleza, gente. Muito obrigado, viu? Um abração aí pra vocês. Tudo de bom.